continuando a aula de hoje, nós vamos fazer a correção agora da lição 12 lá do livro de matemática que foi pedido para vocês fazerem, tá? Então vamos lá. Olha só, vamos colocar algumas situações, é o que o livro está pedindo, tá? Então, na situação A, tem esse homem que ele está com um rolo de tecido, né? E ele está falando, ó, vou usar 2 metros desse tecido. Como é que ele pode medir isso? Qual o instrumento que ele pode utilizar para medir isso aí? Olha uma outra situação. Lá no meio da cidade tem um totem bem grande, né? Com um termômetro. No centro de Taguatinga, lá na Samambaia também perto do BRB, tem um desses totens que estão mostrando a temperatura. E aqui está falando aqui assim, ó, 38 graus centígrados, o C de centígrado, nós acabamos de ver, né? Então, que instrumento é esse que está medindo isso aqui? Olha a situação C. A avaliação terá duração de 50 minutos, a professora está falando. Né? 50 minutos. Como é que ela vai medir esses 50 minutos? Qual o instrumento que ela vai utilizar para medir isso daí? Olha a situação D aqui. Preciso de 250 mililitros de leite na receita. Qual o instrumento que ele vai utilizar para medir isso aí? Né? Qual a unidade que ele está utilizando? Olha a situação, quero 1 quilograma de batata. Eita, qual o instrumento que esse vendedor aqui lá da feira vai utilizar para vender? Então, tudo isso aqui são situações onde a gente utiliza as grandezas e medidas como forma de medidas, né? Então, vamos lá. Compreendendo aquela situação. As situações apresentadas envolvem adição, subtração, localização, movimentação, multiplicação, divisão ou medição e medidas. Essa é a opção aqui, ó, né? Medição. Deixa eu colocar isso aqui em vermelho, né? Ó. Medição e medidas. Então, vamos aqui para outra página. Olha só. Quais as unidades de medidas indicadas em cada situação? Olha aqui, assim, aqui, ó, falou metros. Nesse aqui falou graus centígrados. Nesse aqui, assim, ó, falou minutos. Olha, nessa situação aqui falou mililitros, quilogramas. Todas essas aqui foram as unidades de medidas, né? Todas essas ali, assim. Complete o quadro abaixo escrevendo qual situação se aplica referente à grandeza dada. Então, a temperatura na situação B, olha aqui. Então, situação B, deixa eu... A situação B, né? Tá grande, vamos diminuir isso aqui um pouquinho. Situação B, né? Muito bem. E essa daqui agora foi... Qual comprimento? Foi na situação A, né? Ó, na situação A. O homem lá com tecido, né? Na situação A. E a massa? A massa a gente utiliza o peso, não é isso? Cadê que assim? Tá aqui. Ó. A massa foi já na situação... não, é nessa situação é aqui, né? O quilograma. A massa é o peso, tá? Então, na situação é. E a capacidade? Qual foi? Esse daqui já foi ali quando eles estavam tentando colocar a quantidade na receita, né? A capacidade desse recipiente, 220 mililitros, né? Então, na situação D de dado, certo? Muito bem, gente. Então, observe os instrumentos de medida abaixo e escreva qual é
a mais indicada para medir cada um deles, em cada caso. Vamos lá, ó. O termômetro. O termômetro é aqui na situação B, né? Vamos ver aqui agora. A fita métrica. Deixa eu diminuir isso aqui um pouquinho para a gente não ficar rodando. Então, a fita métrica. A fita métrica é na situação A, certo? Deixa eu até já escrever aqui assim, ó. Então, essa daqui, o termômetro na situação B, a fita métrica aqui, né, ó, na situação A. E esse aqui, assim, ó, a capacidade, essa jarra medidora, é na situação, ó, mililitros, na situação D, né? Essa jarra é um instrumento utilizado para medir os litros, né? E a balança? A balança é utilizada para medir aqui o peso, a massa, né? Então, ó, na situação E. E o termômetro? O termômetro nós acabamos de ver, é para medir a temperatura. Então, a situação B de bola, né? Muito bem. O comprimento de um tecido, a gente viu aqui assim, qual que é? A fita métrica, né? Ó, a fita métrica. Eu não vou escrever aqui porque a gente já, eu vou colocar para ser mais rápido, tá? A temperatura, o termômetro. O tempo obtido por um atleta na competição, ó, o cronômetro. A capacidade de um recipiente, a jarra medidora, né? E a massa, a balança. Agora vamos lá. Olha essa situação. Lucas e Felipe estão jogando futebol. Observe que eles mediram a distância da bola ao gol em linha reta para a cobrança. Então eles foram lá e mediram aqui assim, com mais ou menos dá 1 metro, eles falaram assim, olha, a bola está a 8 passos, né, do gol. Não, Felipe, a bola está a 6 passos. Por quê? Esse aqui é maior, então o passo dele deu maior, é maior. Então dá uma quantidade de passos menores, né? Então, por que os meninos obtiveram medidas diferentes? Eu acabei de falar. Olha o tamanho desse aqui, grandão. Esse aqui pequenininho. O passo desse grande é bem maior que o passo desse pequenininho, né? Qual foi a medida? Então, aqui. Qual a unidade de medida Lucas e Felipe usaram para medir a distância da bola ao gol? Então, qual foi a unidade? Foi o polegar, palmo, pé, passo. Foi o passo, né? Qual a unidade de medida de Felipe, a medida por Felipe e por Lucas? Então, o Felipe mediu 8 passos, né? Então, F de Felipe, 8 passos. Já o, já o Lucas, o L de Lucas, né? 6 passos. Cada um mediu, né? Ó. Vamos lá. Responda agora. Ao contar o passo, Lucas e Felipe estão medindo qual grandeza? Tempo, temperatura, capacidade, massa ou comprimento? Ah, essa é fácil, né, gente? Ó, eles estão medindo o comprimento. Vocês têm que escrever aqui, comprimento, né? Assinale a alternativa correta. Felipe contou mais passos que Lucas, porque seu passo é menor. Felipe contou mais passos que Lucas, porque seu passo é maior. Lucas contou menos passos que Felipe, porque seu passo é menor. Felipe, Lucas contou menos passos que Felipe, porque seu passo é maior. Olha, na verdade, olha só, quem contou mais passos foi o Felipe. Então essas duas aqui eu já posso cortar, que o Lucas ele contou menos. Desculpa, vamos lá. Olha só, quem contou mais passos foi o Felipe, não é isso? Então,
Aqui está certo esse pedacinho. Porque seu passo é menor. Tá certo essa aqui, ó. Ele contou mais passos, contou mais vezes, porque o seu passo, o passo do Felipe, ele é menor. Então ele contou. Essa aqui tá certo. Felipe contou mais passos que Lucas porque o seu passo é maior. Tá errado. Na verdade, o passo de Felipe não é maior, ele é menor, né? Agora, Lucas contou menos passo que Felipe porque o seu passo é menor. Não, ó, o passo de Lucas ele é maior. Tá errado isso aqui, ó. Então, Lucas contou menos passo que Felipe porque o seu passo é maior. Essa daqui também tá certo, né, ó? Essa aqui tá. O passo de Lucas não é maior. Então, ele contou menos passos. Como é maior, ele fez menos movimentos das pernas, né? Vamos lá. Qual é a medida de comprimento da figura abaixo? Olha só. Aqui ele está contando centímetros, né? Olha a borracha aqui, ó. Olha o clips. Pega a sua régua lá. Nós já medimos outro dia, né? Olha aqui o apontador. Então a gente já mediu isso. Nós vimos que a gente está utilizando a régua, né? Para medir o espaço, a distância, né? Que é de uma ponta a outra. E isso aqui são centímetros, né? Cada um desse aqui, ó, 1 centímetro, 2 centímetros, 3, etc. E tal. Que instrumento de medida aparece na figura? Uma régua, né? Uma régua, né? Não é balança, não é cronômetro, nem termômetro, é uma régua. A marca inicial de cada medição é sempre a mesma? Não, olha aqui, aqui foi o 1, aqui foi o 0, aqui foi o 4. Então, ó, não. Escrevendo aqui assim, ó, com o mouse é difícil. Fica uma letra feia, né, gente? Na medida da figura do clipe, na medida da figura do clipe, qual é a marca inicial usada? Olha, do clipe. 0 centímetros, né, ó? 0 centímetros. E qual a marcação final dessa medição? Ó, 3 centímetros. 3 centímetros. Centímetros marca com C, com M, tá? A figura do clipe mede quanto? 3 centímetros de comprimento. A medida da figura da borracha inicia na marca O1 e termina na marca 4. Ó, muito bem. Como 4 centímetros ou menos 1 centímetro, que é, olha, o final menos o inicial é igual a quantos centímetros nós temos? O que ele quer saber é isso. 3 centímetros também, né? Observe as marcas inicial e final usadas na figura do apontador. Olha, aqui já são, começa no 4, né? E termina no 7. 4. Ah, não, eu vou apagar isso aqui e vou escrever com aqui assim, né? Ó. Então, ela começa no 4 centímetros e vai até quantos centímetros? 7 centímetros, né? Então, ele tem quanto? 7 menos 4 é igual a 3 centímetros de comprimento. Poxa, olha só, se a gente observar, todos eles têm 3 centímetros, né? 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros, todos eles têm a mesma medição. Por último, vamos ver aqui essas últimas duas páginas, né? Olha essa outra situação. Para montar uma prateleira, Carlos pretende usar duas placas de madeira com 50 centímetros de comprimento cada. Ó, 50 e 50. Ele está usando duas, né?
quantos centímetros de comprimento mede a prateleira? E quantos metros de comprimento ela mede? Olha só, 50 mais 50 é igual a 100 centímetros. Lá atrás, se você pegar um exercício com, né, 3 aulas atrás, você vai ver que a gente colocou uma escalazinha, né? Então, olha, 1 metro tem quantos centímetros? Então, 1 metro tem 100 centímetros. Então, se essa prateleira aqui ó, tem 50 centímetros, mais 50 que é 100, então ela tem quantos metros? 1 metro, né? 100 centímetros é igual a 1 metro. Tá joia? Muito bem. Agora compreenda. O objeto que objeto o Carlos está montando? Uma prateleira, né? Uma prateleira. É só você escrever aqui, ó. Prateleira. Para responder às perguntas da atividade, devemos conhecer quais unidades de medida. Ah, centímetro, milímetros ou metros? Ah, ele está perguntando quais as unidades de milímetro, de medida, né? Então, ó, centímetro e metro, porque a gente vai converter, tá legal? A gente vai utilizar essas duas medidas, tanto o centímetro quanto o metro. Agora vamos ver aqui assim, ó. Ah, qual a medida de comprimento de cada placa? Qual a medida de comprimento? Ele tá, ó, centímetros. Né? Agora completa. 50 centímetros mais 50 centímetros, que é da prateleira lá, né? Então é igual a quantos centímetros? É igual a 50 mais 50, 100 centímetros. Como 100 centímetros corresponde a quantos metros? 1 metro. Então a prateleira mede 100 centímetros ou quanto? 1 metro. Nós já fizemos isso lá em cima, né? A última folha. A professora de educação física mediu a altura dos alunos da turma. Ó, todo mundo medindo aqui. Assim. A Thalita, você tem 126 centímetros. Você tem 1,20 m de altura. Olha, como pode? Uma que é 1 metro e outra. Elas usaram, a professora falou de uma forma diferente cada uma delas, né? Uma utilizando 1 metro e outra só centímetros, né? Então, quais unidades de centímetros que aparecem aqui nesse enunciado aqui assim? Ó, lá está aparecendo o centímetro e o metro. Estou utilizando as siglas aqui, ó, conforme está aqui, tá, gente? Qual a altura da Thalita e a de Eduardo? A da Thalita é o quê? 126 centímetros. E do Eduardo? Ó, 120 centímetros. Não, ela falou lá, 1,20 m. Mas, gente, 1 metro tem quantos centímetros? Nós acabamos de ver aqui, ó, 100 centímetros. Então, eu poderia colocar esse valor aqui ó, como 100 mais 20. Então, é 120 centímetros, né? Quantos centímetros de altura Eduardo tem? E Thalita? Olha só, no caso aqui, essa é a resposta também, ó, 126 centímetros e 120. Ele está pedindo só em centímetros, né? Agora, ó, a Thalita, no caso, ele está pedindo o nome, ó. Thalita tem maior altura, pois 126 centímetros é maior do que 120, né? 120 do Eduardo, por isso que ela é maior 6 centímetros. Observe a régua ao lado e responda quantos milímetros formam um centímetro. Aí você teria que contar cada tracinho aqui. Então, são quantos? 10. Nós já até vimos isso, né? Isso aqui é um decímetro, né? Então, ó, com
10 centímetros. Desculpa, lá da Thalita, ele está comparando aqui a Thalita com o Eduardo. Então, olha aqui, ó. 126 centímetros menos da Thalita menos 120 do Eduardo é igual ao quê? É igual a 6 centímetros, que é a diferença entre as alunas Thalita e Eduardo. É de quanto? 6 centímetros. Ou então, quantos milímetros? É só multiplicar, não é? Ó, eu tenho aqui, ó. Se cada centímetro tem 10 milímetros, então 6 centímetros vão ser 6 vezes 10, que é igual a 60 milímetros. Beleza? Essa aqui foi a correção da aula na passada. Agora eu vou dar só um insight da aula de hoje. A gente vai continuar com medidas, tá, gente? A distância nós já vimos bastante aqui. E vocês vão completar aqui. Agora fazendo esse exercício. Agora tem uma coisa que aqui está falando que eu não falei com vocês ainda. É esse tal de perímetro. O que é perímetro? Olha só. Se eu pegar esse campo aqui assim, S2 aqui, a distância de um ponto ao outro, eu posso falar assim, olha, a distância é isso aqui. É daqui até aqui. Ótimo. Vou colocar numa cor diferente, tá? Agora, o perímetro, na verdade, é a soma desse lado mais esse lado aqui, ó. Mais a soma desse lado, mais a soma desse lado, mais a soma desse lado, mais a soma desse lado. Então, o perímetro é a soma de todos os lados. Você entendeu? Então, a distância pode ser só daqui até aqui, é só um lado que você vai medir. Agora, o perímetro não, você vai mudar, somar todos os lados. Tá? Vamos supor que eu tenho aqui assim esse. Opa! Vamos supor que eu tenho esse quadrado aqui assim com 1 metro. Não é isso? Tenho 1 metro. Então, 1 metro aqui, 1 metro aqui, 1 metro aqui, 1 metro aqui. É um quadrado, então os lados são iguais, né? Então, qual é a distância dele? A distância é 1 metro. Qual a distância de um lado para o outro? 1 metro. Né? Ó, a distância é isso aqui assim, ó. A distância de um lado para o outro. Então, é 1 metro. Muito bem. Agora, qual o perímetro? O perímetro. Então, vou até escrever aqui, ó. Distância é igual a 1 metro. E o perímetro? Perímetro é igual a, ó, aí eu tenho que somar. Um lado que é 1 metro, mais 1 metro, mais 1 metro, mais 1 metro, 4 metros. Então, 4 metros. O perímetro é a soma de todos os lados, né? 4 metros. Tá bom? Então, agora é só vocês fazerem os exercícios. Um abraço, gente. Até a próxima aula, tá? Tchau.